vamos para a palavra agora, dessa noite, que se encontra lá no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 7. Deus tem uma palavra poderosa ao teu coração nesta noite. Isaías, capítulo de número 7, verso de número 1 a seguir. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, amém? Também pode estar acompanhando aqui na tela. Diz assim o texto: Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: A Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o coração, e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho Sear-Jesube sai ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá, e atormentemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos rei no meio deles o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. E se eu não crerdes, certamente não ficareis firmes. O verso 10. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigardes aos homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Amém? Quer estar assentado, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Fiquei feliz em ver o Eduardo aqui nesta noite. Deus abençoe, Eduardo, essa casa aqui é a tua casa. Sinta-se bem, não fica assustado com o barulho, é normal, depois vai acostumando. Primeiro dia às vezes fica assustado, mas fica tranquilo, amém? Irmãos, eu estava estudando no decorrer da semana o livro de Isaías, até por causa da aula que nós teremos amanhã, na segunda-feira, o estudo bíblico. E estudando alguns capítulos, o capítulo 7 desceu ao meu coração com a palavra de Deus para a igreja neste domingo à noite. Quando nós olhamos para o verso de número 1, a Bíblia diz que Acás era o rei de Judá, e 2 reinos vieram para pelejar contra o reino de Judá e também contra o reino de Israel, que era, aliás, contra o reino de Judá, que era Israel, e o reino da Síria. Por que Israel e a Síria desejaram lutar contra Judá? Porque existia
uma nação, um império que estava crescendo muito naquela época, que era a Assíria. Eu falei de Israel, da Síria, os dois se juntaram e eles queriam que Judá viesse com eles para a batalha contra a Síria. Então eles queriam unir força, mas como o rei de Judá, que nessa época se chamava Acás, ele não aceitou subir com Israel e com a Síria para lutar contra a Síria, eles decidiram primeiro lutar contra Judá, remover o rei que estava ali e colocar um rei fantoche, uma marionete, para que aí sim Judá viesse com eles para a batalha contra a Síria. Amém? Você entendeu até aqui? Então isso aqui é o plano de fundo do que estava acontecendo aqui no capítulo de número 7. Olha só o que diz o verso 1. Sucedeu, pois, que nos dias de Acás, o rei de Judá, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, de Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Parece estranho que Israel, junto com a Síria, vão subir contra Jerusalém. Talvez você não entenda a história. Mas o primeiro rei de Israel se chamava, quem conhece? Saul. O segundo rei de Israel, Davi. O terceiro rei de Israel, Salomão. Depois de Salomão, o reino se dividiu entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Amém? Então, se dividiu entre Roboão, que era o filho de Salomão, e Jeroboão, que é alguém que uniu as 10 tribos e formou um reino separado, o reino de Israel, o reino do norte. É por isso que o texto está dizendo aqui que Israel e também a Síria, eles vêm contra Jerusalém, mas a Bíblia diz que eles nada puderam contra ela. Olha o verso de número 2 agora, o que vai dizer. Agora nós iniciamos a mensagem. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, que é Israel. Então se moveu o seu coração, e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Ou seja, para você entender melhor o que estava acontecendo aqui, é mais ou menos como quando você estava lá na 5ª série, e aí você sabia que lá no final da aula tinha 2 meninos da 7ª série que queriam te pegar para te dar uma surra. O que você ficava com? Medo. É o que estava acontecendo aqui, A casa de Davi estava com medo, e a Bíblia diz que o coração do seu povo se moveu, como se movem as árvores do bosque com o vento. Agora você imagina o povo dentro de Jerusalém, e eles estavam ouvindo dizer que o reino vizinho deles, Israel, representado aqui por Efraim, mas a Síria, que era um reino poderoso, viria para destruir Jerusalém. Agora você imagina você vivendo dentro de Jerusalém com filho, com família, o teu emprego, a criança pequena dentro de casa, a tua esposa. Agora vai vir a guerra sobre a tua casa, e para piorar, são reinos poderosos que estão vindo com você, contra a tua nação, contra a tua cidade. É por isso que a Bíblia diz ali que o coração do seu povo se moveu como se movem as árvores do bosque com o vento. O que eu quero dizer com isso? Que é natural, no momento em que nós ouvimos falar da crise, ou quando ela chega dentro da nossa casa, quando ela bate na nossa porta, muitas vezes o nosso coração se move como as árvores do bosque se movem com o vento. Isso já aconteceu contigo? Sim ou não? Sim. Quantas vezes nós passamos por essa situação? A guerra está vindo,
Nós ouvimos falar lá do outro lado do mundo que começou uma pandemia. Aí nós já nos preocupamos aqui em Corupá. Alguém lá na empresa diz assim: olha, vai ter uma redução aqui de 30% do quadro de funcionários. Aí você já começa a ficar com medo, preocupado. O que eu vou colocar na minha mesa? Como eu vou criar o meu filho? Como eu vou colocar o alimento necessário? Dar o estudo que ele precisa. Por quê? Porque o teu coração está sendo movido pelo vento. A pergunta para nós aqui nesta noite é: qual é o vento que tem soprado sobre a tua vida? Aleluia! Qual é o vento que tem soprado sobre a tua casa? Qual é o vento que tem soprado sobre a tua saúde física? Pastor, está soprando, está ventando, está difícil. E eu quero dizer para você que o vento pode soprar, mas o nosso coração não deve se mover como as árvores que se movem, que são levadas pelo vento. Porque se o vento sopra do norte para o sul, as folhas elas vão do norte para o sul. Se o vento sopra do sul para o norte, as folhas vão para lá também. E muitas vezes nós somos sacudidos pelo vento. Nós somos levados pelo vento. Nós somos amedrontados pelo vento. Lá no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 28, a Bíblia diz que Jesus ele vem andando sobre as águas. Pedro e os demais discípulos estavam no barco. Eles passaram ali a noite inteira remando. E quando eles olham no horizonte, eles veem alguém vindo, mas não conseguem entender quem estava se aproximando. E alguém olha para aquele vulto no meio do vento, da tempestade, e diz: olha, é um fantasma. A Bíblia diz que o coração deles se derreteu, ficou com medo. Mas quando Jesus foi se aproximando, ele disse: não temas, sou eu. Aí Pedro olhou para aquilo que Jesus disse e disse assim: olha, mestre, se é o Senhor mesmo quem vem andando sobre as águas, diga que eu vá também até você sobre as águas. E Jesus olhou para Pedro e disse: vem. A Bíblia diz que Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas alguns versículos depois, no versículo de número 30, a Bíblia diz que Pedro, sentindo o vento, teve medo e começou a submergir e clamou: Senhor, salva-me. Muitas vezes nós temos até coragem de sair do barco. Nós começamos bem, mas a partir do momento que o vento começa, nós começamos a submergir. Começamos a sentir medo dentro do nosso coração. O medo é o contrário da fé. O medo é o contrário da promessa de Deus. E a partir do momento que nós começamos a olhar para o vento, nós perdemos de vista a promessa, a palavra, aquilo que Jesus falou para nós. Pedro poderia dizer: eu já saí do barco, eu já andei alguns passos sobre a água, pode soprar o vento que for, mas eu vou ao encontro de Jesus. Mas não, ele começou a olhar para o vento, ele começou a olhar para a onda, ele começou a olhar para a circunstância e parou de olhar para aquele que havia mandado ele sair do barco. Nesta noite Deus está dizendo para você: não importa o que estão dizendo que vai acontecer, a guerra pode estar se levantando contra a tua vida. Talvez você se veja numa situação cercada, não tem jeito. Talvez o teu coração está se movendo pelo vento, como a onda do mar, que diz lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 6, que é levada pelo vento de uma para outra parte. Talvez você esteja assim. Mas nesta noite, através do Espírito Santo, eu vim trazer uma palavra para você, e eu vim te dizer: continua na palavra que Jesus liberou sobre a tua vida. Para de olhar para a circunstância, não seja como onda levada pelo vento de uma para outra parte. No decorrer do versículo de Tiago, capítulo 1, a Bíblia diz que aquele que é
Como a onda levada pelo vento de uma para outra parte, ele tem o coração dobre. O que é o coração dobre? É aquele sentimento dividido. É como se tivesse dentro do seu coração um cabo de guerra que vai para um lado e vai para o outro. Ele nunca consegue sair do lugar, porque no momento que ele está caminhando, Satanás manda o vento, cerca ele e ele retrocede. Mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo para você: siga em frente, tenha coragem, não se atemorize, não tenha medo, não olha para as circunstâncias, não olha para a ameaça do inimigo, não olha para aquilo que o diabo está dizendo que vai fazer, mas contemple Jesus, o autor e o consumador da fé. E essa fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos e a certeza daquilo que nós esperamos. É o firme fundamento para você caminhar nas promessas do Senhor e alcançar a vitória. Olha o verso de número 3 agora, o que vai dizer. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e o teu filho Sear-Jezube saí ao encontro de Acaz, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavadeiro. O verso de número 4. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te. Eu estou profetizando aqui nesta noite. É o que Deus está dizendo para alguém hoje aqui: acautela-te e aquieta-te. Não temas, não se desanime o teu coração por causa desses dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Por que Deus enviou Isaías com essa palavra aqui para o rei de Judá? O que é um tição fumegante tirado do fogo? É uma brasa. O que acontece com a brasa quando é tirada do fogo? Ela apaga. O que Deus estava dizendo para Judá e para Acaz? Olha, essa guerra que se levantou contra você vai acabar rápido. É como um tição, é como uma brasa que foi tirada do fogo. A brasa, quando é tirada do fogo, ela apaga rapidamente, ela não se mantém, ela não se sustenta, ela não tem poder sozinha. Então ela saiu do fogo, ela apaga rapidamente. Com isso, Deus estava dizendo para Acaz: olha, descansa o teu coração, aquieta-te, não temas, não desanime o teu coração por causa dessa pequena luta que veio contra você, mas já vai acabar. Mas pastor, é tão grande a luta, eu não tenho força. É verdade. Pastor, eu não vou conseguir. Isso também é verdade. Pastor, não vai dar certo. O mar se levantou, o vento é forte, mas Deus está dizendo para você nesta noite: acautela-te, aquieta-te, não temas, não se desanime o teu coração, porque essa luta começou agora, mas vai terminar rápido. Eu sinto que essa palavra tem endereço para alguém nesta noite. Vai acabar rápido essa luta. Pastor, vai demorar? Não, não vai demorar. É como tição tirado do fogo. Vai acabar rápido a luta. Então não se desanime. Não sai do centro da vontade de Deus. Não faz loucura. Não faz besteira. Não chuta o balde. Não resolve do teu jeito. Por quê? Porque vai acabar rápido. O verso de número 5. Aleluia. Vai dizer assim, ó: porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, como Efraim
e com o filho de Remalias, dizendo, está vendo? Eles tiveram maligno conselho, uma guerra que veio do inferno. O verso 6, vamos subir contra Judá, e atormentemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio deles o filho de Tabeal. Olha o verso 7 agora. Assim diz o Senhor Deus, não subsistirá, nem tampouco acontecerá. O que o diabo está dizendo com maligno conselho contra a tua vida? O que ele tem falado para você? O que a guerra tem profetizado sobre a tua vida? Não interessa, interessa o que Deus está dizendo, porque assim diz o Senhor, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá, diz o Senhor para você hoje aqui. Aleluia! Olha o verso 8, mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. O que Deus estava dizendo para eles? Tem um segredo. A guerra vai terminar rápida, mas você precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa ouvir a voz de Deus no meio da tormenta. Você precisa permanecer na posição que Deus te chamou, porque não vai subsistir contra a tua vida, mas se você não crer, certamente você não vai ficar firme. Você não vai permanecer, diz ali naquela versão. Provérbios, capítulo de número 24, verso de número 10. William, coloca para nós. Provérbios, capítulo 24, verso de número 10. Olha o que diz ali. Aleluia. Se te mostrares, o quê? No dia da angústia. O que é fraco no dia da angústia? No dia que vem a guerra contra a tua vida. Então, se nesse dia você for fraco, desanimado, desacreditado, a tua força será pequena. É isso que o diabo quer. Vem a luta contra a tua casa, aí você começa a dizer, não vai dar, eu não vou conseguir, realmente o diabo vai destruir a minha família, realmente eu vou perder o meu emprego, realmente essa enfermidade vai me matar. Ou seja, a tua força está sendo pequena. Mas aquilo que Deus disse para eles no verso 7, assim diz o Senhor, não subsistirá, nem tampouco acontecerá. No verso 9 ele vai dizer, se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu lancei a minha promessa, eu lancei o meu cuidado sobre vocês, está aqui a minha palavra, eu estou dizendo para vocês que essa luta vai acabar rápido, mas você vai ter que fazer a tua parte é crer naquilo que eu estou falando, na minha promessa. Você não pode ser frouxo no dia da angústia, porque senão você não vai ter força para derrubar os gigantes que vêm por aí. Você está entendendo o que Deus está falando para você hoje? Aleluia! Ao verso de número 10 agora. Isaías capítulo 7, o verso de número 10. Diz assim, E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. O verso 11. Aliás, o verso 12. Acaz, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. O verso 13. Então ele disse, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes aos homens, senão que também afadigareis ao meu Deus.
o 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel, que significa Deus conosco. É interessante que Acaz, ele estava com medo da batalha. Deus chama o profeta Isaías e diz: olha, sobe ao campo do lavadeiro, envia uma mensagem para Acaz. E Acaz ainda não acreditou. Deus olhou o coração do rei e disse: olha, Isaías, diz para ele pedir um sinal para mim. Pode ser embaixo na terra, pode ser em cima no céu, tanto faz. Eu vou dar um sinal para ele. E através desse sinal ele vai crer na minha palavra. O que Acaz respondeu? O que Acaz respondeu? O verso 12. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Ele estava citando a Bíblia, Êxodo 17:2, Deuteronômio 6:16. Mas é interessante que ele não estava crendo em Deus, mas ele também não queria um sinal. Ele não cria em Deus, mas ele também não queria um sinal. Por que ele não queria um sinal? Porque quando a guerra se levantou contra Judá, ele teve uma ideia, ele teve um plano, e ele disse: olha, nós não vamos conseguir vencer essa batalha, mas tem o Egito, a história vai contar isso. Eu vou contratar o Egito para vir me socorrer, o Egito vai nos ajudar, e juntando forças com o Egito, nós vamos vencer a Síria e também Efraim. Então eu não preciso do Senhor. Olha o coração desse rei como estava. Deus estava fazendo promessas para ele, estava se apresentando para ele, ele ainda não creu. Deus diz: olha, você pode pedir um sinal para mim no céu ou na terra, eu vou dar um sinal para você. Mas mesmo assim o coração dele se fechou. Pastor, o que isso significa para nós? Em primeiro lugar, Deus é um Deus misericordioso, Ele está disposto a te dar um sinal. Ele está disposto a descer no teu nível para você entender a palavra e a promessa dEle. Mas em segundo lugar, nós temos que entender que Acaz, ele já tinha um plano. E se Deus desse o sinal para ele, ele teria que abrir mão do seu próprio plano. Por isso ele não queria um sinal do Senhor. Pastor, ainda não entendi, eu vou te explicar melhor para você entender. Muitas vezes nós vamos comprar um carro, e aquele carro já está no nosso coração, e nós queremos comprar, já fizemos as contas, vai dar certo. E aí nós não queremos orar para perguntar para Deus se pode ou não pode, se é da vontade dEle ou não é. Por quê? Porque vai que Deus fala que não é. Vai que Deus se manifesta dizendo que não é. Aí eu vou ter que abrir mão do meu sonho, do meu plano, do meu projeto. É mais ou menos isso que estava acontecendo com Acaz. Ele tinha um plano, ele tinha um projeto, ele tinha ali uma carta na manga, ele não queria abrir mão daquilo que ele desenhou para viver o plano de Deus na sua vida. Isso acontece hoje, sim ou não? É mais ou menos como aquele jovem que quer casar com uma moça, mas ele não quer perguntar para Deus se é da vontade de Deus ou não. Por quê? Porque se Deus falar, ele vai ter que abrir mão da sua própria vontade para viver o plano de Deus. Então ele não quer perguntar para Deus, ele não quer depender de Deus, porque a dependência de Deus significa abrir mão do que eu projetei, abrir mão do que eu sonhei, abrir mão da minha paixão para viver o projeto de Deus na minha vida. Acaz tinha um coração duro. Mas nesta noite Deus está dizendo, Deus quer te dar um sinal. O sinal dele vai revelar a vontade dele para você.
e a vontade dele para você é melhor do que a tua própria vontade, para de olhar para o Egito, e começa a olhar para Deus, para a palavra, começa a olhar para a promessa do Senhor, a promessa é maior. Aleluia, Deus está dizendo, para de olhar para o Egito. O Egito é o símbolo do mundo, das paixões, dos desejos, dos amores, daquilo que consome a nossa alma carnal. Acas não queria, e ele vai até usar a Bíblia dizendo, ó, não pedireis, nem tentarei ao Senhor. É incrível que quando o homem não quer, ele usa até a Bíblia para contrariar a vontade de Deus. Foi o que Acas fez aqui. Então disse, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes aos homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus. Aos olhos do Senhor, o que era isso aqui? Uma rebelião contra o Senhor. Deus estava dizendo, você não precisa se preocupar, você não precisa ter medo da Síria, você não precisa ter medo de Efraim, eu estou com vocês. Pede para mim um sinal, eu vou me revelar para você, se ainda você não consegue crer na minha palavra. Mas para de olhar para o Egito e viver a tua vontade, e começa a viver a minha vontade para a tua história e para a tua vida. Você consegue entender isso aqui? Porquanto o mesmo Senhor, o verso 14, vos dará um sinal. Deus estava dizendo, você não quer, mas assim mesmo eu vou te dar. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Muitas vezes o nosso coração é duro, impenitente, não consegue se dobrar à vontade do Senhor, mas mesmo assim Ele está dizendo, eu vou te dar um sinal, porque eu sou convosco, eu estou na tua vida, a minha misericórdia é grande sobre você, o meu amor vai abraçar você, através da graça derramada sobre as suas vidas. Nesta noite Deus quer te dar um sinal, você crê nisso? Ele quer se revelar para você. Talvez o medo bateu forte, os inimigos te cercaram, a enfermidade veio, o teu coração está como árvore balançada pelo vento, mas Deus está dizendo, eu quero te dar um sinal do meu amor nesta noite, eu quero dar um sinal que eu sou contigo nesta noite, eu quero dar um sinal que eu sou Emanuel, Deus convosco, eu sou com você até a consumação dos séculos, Deus está dizendo, não temas, joga o medo fora a partir de hoje, lança fora a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu me lembro um período aqui na igreja, bem no começo, no meio da pandemia, que eu estava com medo. Eu pensava assim, meu Deus, todo mundo com máscara aqui, passa a polícia ali fora, e eles vão entrar aqui e vão interditar a igreja. E eu sentava ali, olhava ali, às vezes eu via as luzes do giroflex no vidro, refletindo, e o meu coração derretia, eu ficava angustiado e com medo. Todo culto era a mesma coisa. Daí um dia, eu falando com Deus, pedindo uma resposta de Deus sobre aquilo, o diácono irmão Albano veio fazer uma leitura aqui na frente. E ele leu o texto que diz, mais vale temer a Deus ou obedecer a Deus do que aos homens. Aquela palavra foi como se tirasse com a mão o medo do meu coração, porque Deus falou comigo, Ele me deu um sinal. Nunca mais senti medo em relação àquele assunto, porque Deus é o Deus que envia sinais. Deus é um Deus que fala com a igreja. Ele é o Deus que sabe chegar no nosso nível, no nosso coração. Ele sabe o teu endereço. Ele sabe o nível do teu entendimento.
Mas parece que eu não entendo a voz de Deus. Deus sabe como chegar no teu entendimento. Alguns dias atrás a Thaís estava orando em casa, e ela estava angustiada, ela dizia, Senhor, no pensamento ela dizendo, Senhor, eu quero um abraço teu. E orando e chorando na presença de Deus, Senhor, só em pensamento, eu quero um abraço do Senhor. E nisso vem a Heloísa correndo e diz, mamãe, eu quero te dar um abraço. E deu um abraço apertado nela. Foi a resposta de Deus para ela naquele momento. Ela se sentiu abraçada pelo Espírito Santo. Porque Deus é o Deus que dá sinais para nós. Eu me lembro há 11 anos atrás, 2012. Mais ou menos em outubro, eu estava num culto, coração angustiado também. Eu estava aqui na frente, o pastor chamou para frente, eu fiquei aqui, chorando na presença de Deus. E naquela época tinha um irmão que estava lá do outro lado, em cima do púlpito, o Júlio. É pastor em Gaspar hoje, o Adriel conhece, o Albano, alguns irmãos conhecem. E eu ali de cabeça baixa, falando com Deus. E eu disse, Senhor, se Tu me amas e tem um projeto na minha vida, eu quero que o Júlio me dê um abraço. Quando eu acabei de pensar isso, o Júlio saiu andando da onde ele estava, cruzou todo mundo ali, tinha muita gente no meio, foi lá e me deu um abraço. Sabe por quê? Deus é um Deus que dá sinais para a igreja, e Ele está dizendo para você nesta noite, acautela-te, aquieta-te, não temas, não desanimes o teu coração por causa dessa brasa tirada do fogo, porque vai acabar. Deus está dizendo para alguém nessa noite, a luta começou, mas ela vai acabar, a menos que você espere. Antes que você imagine, a luta vai terminar, e a vitória vai estar na tua mão para você contar as bênçãos e as maravilhas do Senhor, porque Ele deu um sinal para um rei obstinado, que estava com o coração fechado, dizendo, olha, a virgem vai conceber, e ela vai dar à luz um filho, e o nome desse filho é Emanuel. Realmente naqueles dias, uma mulher que estava virgem, casou com seu esposo, teve um filho, e esse filho dessa mulher representa o filho de Maria, que nasceu como sinal neste mundo, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se coloque de pé, adorando ao Senhor. Deus quer te dar um sinal hoje. Deus quer te dar um sinal nesta semana. Ele vai te visitar em sonho, na madrugada. Ele vai enviar o profeta até você, Ele vai enviar a palavra até você, e nesta noite Ele está enviando o primeiro sinal, a revelação através da palavra dEle, para você crer no Senhor, porque se você não crer, certamente você não subsistirá, mas se você crer, for forte e corajoso, a promessa do Senhor vai se cumprir na tua história, na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua saúde física, na vida dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, no teu ministério, na vida lá do teu patrão, lá no emprego, na tua vida material, na vida espiritual. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, porque Ele está aqui nesta noite. Provérbios 16:1 diz, ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Provérbios 16:9 diz, o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, ou seja, a última palavra é do Senhor. Alguém pode se levantar dizendo que não vai dar, que vai ser destruído, alguém pode dizer que a crise é grande, mas eu quero te dizer nesta noite, que a última palavra vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós temos que crer, confiar, acreditar, porque a promessa dele não falha, a promessa dele não cai por terra. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas porventura eu me esquecerei de você jamais, diz a palavra de Deus.
Ribiando, yandalarabashiribiando, regadalarabakai. Recanto e radarai, show yandalarabarari, yandalarabakai. Ricanturibianda, larai, show yandalaravari, yandalarabashiribianda, larabakai. Recantarabasheitu e radalarabashiribiando, rebadarabakai. Reyandarai, essa batalha é como tição tirado do fogo. Essa batalha é como aquela brasa que vai se apagar. Essa enfermidade vai ter fim. Esse problema vai ter fim. Esse levante vai terminar. Porque Deus está na tua vida. Ele é o teu Deus, o teu Redentor, o teu galardão, o teu ajudador. Ayandore barabacai, turibiandore bachai, diriga dalarabacai. Pede para Ele um sinal nesta noite. Diz: Senhor, me dá um sinal. Diz: Senhor, foi pregado nesta noite que o Senhor dá sinais. Ai, rebai, orebarai, cheiandoliri barabacai. Eu sinto a presença do Espírito Santo confirmando a palavra hoje aqui, tirando o medo. Não se atemorize, não derreta o teu coração, não tenha medo da guerra, não tenha medo do inimigo, não se acovarde na batalha. A palavra de Deus para você. Pastor, você não sabe o diagnóstico, o prognóstico médico, não interessa, a última palavra é do Senhor. Pastor, você não sabe o que está acontecendo lá na empresa, como o meu chefe se levantou, como meu colega de trabalho se levantou, a calúnia, não interessa, Deus é maior. Pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha família, no meio dos meus vizinhos, na minha parentela, como se levantaram contra mim. Eu quero dizer para você que não interessa, a última palavra é do Senhor. Creia nisso. Aleluia, nós vamos orar. Aleluia, nós vamos orar neste momento. Eu não vou chamar para frente, eu sei que Deus falou. Eu sei que Deus falou. Os músicos já podem se preparar ali. Terminando a oração, já entra com aquela música, não há nada. E você vai adorar a Deus com vigor e com coragem hoje aqui. Feche os teus olhos, se você puder, coloque a mão no teu coração. O medo está indo embora hoje aqui. O medo, a ansiedade, a síndrome do pânico, tudo aquilo que não provém do Senhor está indo embora hoje lá da tua casa, lá do teu emprego, lá do teu lar. Comece a profetizar agora, comece a dizer: Senhor, eu creio na tua palavra. Senhor, é como tição tirado do fogo, vai terminar rápido. Eu assumo essa palavra na minha vida. Levante um clamor agora em oração, comece a falar com Deus. Não dependa da minha oração, levante a tua voz agora para falar com Deus. É um momento de batalha espiritual, o grupo permanece em oração aqui também. Senhor Deus e maravilhoso Pai, como igreja, assim nós estamos hoje aqui nos levantando, porque sabemos que o Senhor é o Deus de sinais no céu, na terra. O Senhor é aquele que nos dá vitória. O Senhor é aquele que abre portas aonde não tem portas. O Senhor é aquele que quebra barreiras, é o nosso refúgio, fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos, Pai. Ainda, Senhor, que a terra se abale, ainda que os montes se levem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se enfureçam, ó Pai, mas nós cremos em Ti, nós acreditamos em Ti, Senhor, nós acreditamos na Tua palavra.
palavra, Senhor, não interessa o vento, a circunstância, o levantar do mar, Senhor, mas nós já saímos do barco e vamos caminhar sobre as águas nesta noite. Nós não vamos submergir nestas águas, nós não vamos retroceder e voltar para a embarcação, não, mas nós vamos seguir em frente, Pai, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Por isso, nesta noite, como ministro da Tua palavra, Pai, eu declaro sobre a Tua igreja vitória, eu declaro sobre a Tua igreja prosperidade, eu declaro sobre a Tua igreja a fé necessária para derrubar os gigantes, eu declaro sobre a Tua igreja, Pai, que as cadeias estão caindo por terra agora, as algemas estão caindo por terra nesta noite, Pai, o medo está indo embora. Eu amarro agora toda a potestade, todo principado, toda seta do inimigo, todo levante do inferno, Pai, vai quebrando. Senhor, quebra lá na casa, quebra lá no lar, quebra naquela mente, naquele coração, vai desfazendo agora todo o sofisma, todo embaraço, Pai, em nome de Jesus. Começa, Senhor, a tocar em vidas aqui nesta noite, começa a batizar com Teu Espírito Santo e com fogo, abre as comportas do céu aqui sobre este lugar, derrama do Teu avivamento, derrama da Tua presença, Pai, derrama da Tua revelação sobre as nossas vidas, ó Pai, vai dando sinal do Teu avivamento sobre este lugar, vai dando sinal da Tua unção sobre esta igreja, Pai, vai ministrando o Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos que a nossa família é Tua, os nossos filhos são Teus, a nossa família vai se converter, Pai, os nossos filhos vão fazer a Tua obra, os nossos filhos vão profetizar na Tua casa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o ministério vai crescer, Pai, Senhor, os Teus filhos vão fazer a Tua obra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando agora em vidas, Espírito Santo, abraça, Senhor, abraça essa vida agora, Senhor, abraça essa vida agora, em nome de Jesus. Eu quebra toda a cadeia espiritual, aonde houver uma enfermidade, sai agora em nome de Jesus, aonde houver uma doença, cai por terra agora, em nome de Jesus, aonde houver uma guerra travada, eu quebro agora pelo sangue de Jesus, no nome do Senhor Jesus, eu declaro a vitória completa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pode adorar, em nome de Jesus, vai tomando posse da vitória agora, vai tomando posse da terra prometida agora para você, coloca o pé nessa terra, ela é tua, a família é tua, o diabo não pode tirar de você.